Capítulo 1155. O que o futuro guarda. O navio voador continuou se movendo para o sudeste. Os membros da coorte permaneceram na popa, mantendo a companhia de Cassie. Eles passaram algum tempo ociosamente falando sobre isso e aquilo, então silenciosamente apreciaram a bela visão do céu noturno. Seguramente escondidos dentro do esmagamento, eles estavam temporariamente a salvo de todas as ameaças. Esse sentimento era estranho. A única coisa estranha era o fato de que Fie parecia ter perdido o apetite, de alguma forma. Agora isso era uma anomalia diferente de tudo que Sun-Yi havia testemunhado antes. Ele queria provocar a caçadora, mas mudou de ideia no último momento. A noite tranquila o colocou em um clima contemplativo. A coisa que Sun-Yi pensou foi o quão difícil se tornou manter uma conversa na companhia de seus amigos, hoje em dia. Ou qualquer outra pessoa, na verdade. Ele nunca tinha sido um grande conversador, na verdade, ao crescer, Sun-Yi sempre achou tortuosamente difícil se encaixar com as pessoas. Mas depois de se tornar um desperto, em algum lugar ao longo do caminho, ele parecia ter desenvolvido essa habilidade. Agora, no entanto, estava ficando mais difícil, novamente. Sun-Yi pensou que tais problemas desapareceriam milagrosamente depois que ele escolhesse confiar nas pessoas com quem se importava. Mas ele tinha sido provado errado. É estranho. Mas então, foi mesmo. Na verdade, não era sua capacidade de manter uma conversa que era o problema, mas toda a sua vida. A maioria das coisas que ele pensava e fazia eram muito sensíveis para discutir, não, porque ele não confiava em seus amigos, mas porque ele não queria envolvê-los em sua bagunça. Mais do que isso, Sun-Yi só tinha feito duas coisas depois de vir para a Antártida: lutar contra as criaturas do pesadelo e tentar cumprir seu dever como membro do exército de evacuação. Ele realmente não tinha hobbies ou coisas emocionantes para compartilhar. Seus amigos eram mais ou menos os mesmos. É tudo o que há na vida. Sangue e guerra. Enquanto estudava o céu noturno com uma expressão melancólica, Kai olhou para ele e disse: "Chova para os teus pensamentos." Um sorriso pálido apareceu no rosto de Sun-Yi. "Não é nada. Eu estava a pensar em como as nossas vidas se tornaram confusas. Hoje em dia, parece que não há nada para falar, exceto o que matamos, como matamos e como matá-lo melhor. Então eu estou me perguntando, é isso que é a idade adulta? Trabalho, trabalho e mais trabalho. Eu pensei que me tornar um mestre seria libertador, mas honestamente, eu estava me divertindo muito mais como um desperto." Kai suspirou. "Parece assim, não é?" Rafie, que estava abraçando o corrimão de madeira do navio voador como se estivesse lutando contra a doença de movimento, olhou para eles com um rosto miserável. "Não sei do que estás a falar. Estou a divertir-me imenso todos os dias." Sun-Yi deu-lhe um olhar duvidoso. Talvez verifique a data de validade da próxima vez que você contrabandear um monte de lanches para o reino dos sonhos. Esses chips sintéticos devem ter sido deixados do Dark Times, considerando o seu estado atual." Ela rangeu os dentes, depois fez um gesto rude, em sua direção. Sun-Yi sorriu. Naquele momento, Cassie de repente falou: "Eu entendo o que Sun-Yi está dizendo. Mas há algo de errado em estar focado no trabalho. Eu geralmente estou muito ocupado, também, e há pouco tempo para qualquer outra coisa, exceto para os meus deveres. No entanto, não é ruim. Acho muito gratificante, na verdade." Sun-Yi zombou. "Eu acho que não há nada de errado, desde que você tenha escolhido a profissão certa. Mas ser um exterminador abominável não combina com o meu gosto. E eu nem sequer escolhi, realmente. Aconteceu assim." Neff deu-lhe um longo olhar, depois se afastou e disse uniformemente: "É verdade que nenhum de nós escolheu ser infectado pelo feitiço. Mas estamos despertos agora, então exterminar abominações vem com o território. Recebemos muitos privilégios em troca. Não faz sentido pensar no passado com arrependimento." Sun-Yi olhou para ela com uma expressão sombria. Bem, não era como se ela estivesse errada. Não importa o quão desanimado ele se sentisse sobre a situação atual, era infinitamente melhor do que sua vida mundana nos arredores. O que teria esperado Sun-Yi se ele nunca tivesse sido infectado por Spale? Uma vida amarga e rumo, sepultura precoce, muito provavelmente. Não, na verdade, um túmulo teria sido um luxo impossível. Kai permaneceu por alguns momentos antes de dizer em silêncio: "Não é o passado que me preocupa. É o futuro." Rafie permaneceu em silêncio,
Mas seu rosto ficou sombrio. Sun-Yi olhou para o amigo com curiosidade. O que queres dizer? Kai deu de ombros. A campanha da Antártida parece um mundo próprio, mas acabará em poucos meses. O que acontece a seguir? O influxo de refugiados e a perda do quadrante sul tornarão as condições de vida em todo o mundo em vigília piores para todos. Haverá um influxo sem precedentes de despertos, também, que é obrigado a mudar a situação no Reino dos Sonhos. Os grandes clãs parecem estar em tumulto, e além disso, não há garantia de que algo como a cadeia de pesadelos não aconteça novamente. Não estou falando sobre o futuro da raça humana. Estou falando do nosso futuro pessoal. Quais serão os nossos papéis nesse mundo? Sun-Yi permaneceu por um tempo. Não faço ideia. Kai suspirou, então olhou para os Nefis. Senhora Nepis e Cassia provavelmente se tornarão santos com o apoio do clã Valor. Mas esse caminho está fechado para o resto de nós, menos que juremos lealdade a um clã legado. Alternativamente, podemos permanecer com o governo. Mas se a Antártida provou uma coisa, é que o governo não é forte o suficiente para proteger o mundo acordado com apenas sua própria força. Então, qual é o ponto? Sun-Yi estudou seu rosto por alguns momentos. Kai, ao que parece, estava lutando com seu ingenuamente sincero senso de dever. Ele perguntou: então, o que? Você está pensando em se tornar um legado? O belo arqueiro olhou para ele com uma expressão pesada. Não és? Sun-Yi sorriu com um canto da boca, depois virou-se. Não. Prefiro morrer, para ser honesto. Não havia necessidade de acrescentar essa última parte, realmente, porque ele sempre foi honesto. Mesmo que Sun-Yi estivesse destinado a permanecer para sempre um mestre, ele não se juntaria a nomes como Valor e Canção. A santidade era um objetivo sedutor, mas não valia a pena vender-se como escravo de um soberano. Uma corrente, por mais macia que fosse, já era suficiente. Quanto ao futuro, ele realmente não tinha ideia do que iria acontecer depois que a campanha da Antártida terminasse. Os grandes clãs entrariam em confronto a sério, mas a essa altura, suas batalhas, provavelmente se moveriam para o Reino dos Sonhos. Sun-Yi teria gostado de evitar ser arrastado por esse conflito, mas ele tinha uma forte suspeita de que, para ele, seria quase impossível. Também não faz sentido pensar no futuro. Os quatro olharam para Cassie com surpresa. Ela permaneceu em silêncio durante toda a conversa, mas de repente falou naquele exato momento. Vindo de um oráculo, essa afirmação soou um pouco sinistra. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. Oh, sim. Por que isso? Controlando suavemente o navio voador, Cassie ficou quieta por alguns momentos. Então, um sorriso triste apareceu em seu rosto. Não havia feitiço há um século. Não havia santos há algumas décadas. Não havia cadeia de pesadelos há alguns anos. O que acontecerá no futuro? Ninguém sabe. Fazer planos é inútil. Tudo o que podemos fazer é prepararmos-nos para enfrentar o desconhecido. Capítulo 1156. Retornando à Ilha dos Naufrágios. Visitar a Ilha do Sul não foi tão útil quanto Sun-Yi esperava que fosse. Muito tempo se passou desde os dias em que Nightmare guardava o castelo abandonado, consumido pela loucura. O castelo havia se transformado em ruínas, e a própria terra havia sido transformada pelo esmagamento. No entanto, o Sun-Yi acabou por encontrar uma pista. Essa pista não estava na ilha, mas sim no que não estava na ilha. Quando ele visitou este lugar como um favor a Noctis, havia lindas flores brancas florescendo na grama esmeralda ao redor do castelo. Mas agora eles se foram. Claro, não havia nada de estranho em algumas flores desaparecerem depois de milhares de anos de desolação. No entanto, Sun-Yi lembrou que ele tinha visto essas flores em particular em outros lugares nas ilhas acorrentadas. Havia uma ilha inteira coberta por elas. Aquela ilha era considerada extremamente perigosa porque havia numerosos ossos escondidos sob o belo tapete de flores brancas. Qualquer um que pisasse nele sucumbiria a um desejo irresistível de dormir, de nunca acordar. Entre os despertos ancorados no santuário, aquela ilha era sinônimo de morte. Havia muitas conexões para que fosse uma pura coincidência, e assim, Sun-Yi decidiu visitar a Ilha de Flores Brancas também. Estava mais a leste, no entanto, então essa parada teria que esperar. Primeiro, o navio voador teve que viajar para o norte e contornar a Lágrima por um tempo para chegar à Ilha dos Naufrágios. Eles passaram 2 dias fazendo o seu caminho até lá.
O navio teve que parar uma vez para dar a Cassia tempo para descansar e restaurar a essência da alma. Enquanto isso, o resto deles fez uso do tempo ocioso para desfrutar de um pouco de paz e tranquilidade. O navio antigo se transformou em um iate de lazer por alguns dias. Nefiso estava encarregado de cozinhar, enquanto o resto deles estava encarregado de comer. Eles conversavam, gostavam da companhia um do outro, e se esforçou muito para esquecer o pavor frio da Antártida por alguns momentos fugazes. Eles até tentaram jogar vários jogos. Infelizmente, era difícil encontrar um adequado, considerando que Kai sempre soube quando alguém estava dizendo a verdade. Cassie podia sentir o futuro, e Sun-Ni não estava acima usando suas sombras para trapacear. No final, eles se contentaram em competir para ver quem era o melhor trapaceiro. Os Nepis perderam praticamente todos os jogos depois disso. Observá-la tentando esconder sua frustração foi bastante divertido. Pelo menos para Sun-Ni, que ganhou mais. Ah, eu esqueci como ela realmente é estranha. Ela está a escondê-lo bem hoje em dia. É giro. Crude, eu quis dizer que é bruto. Ref ainda, sofria de enjoo e comia menos do que costumava fazer. O que significava apenas 2 a 3 vezes mais do que uma pessoa normal comeria, naturalmente. Felizmente, o navio foi atacado por algumas criaturas pesadelo durante sua única parada até agora. Então eles tinham muita carne fresca para alimentá-la. Kai estava ensinando Sun-Ni a tocar flauta. Estava a começar a parecer umas férias. Eventualmente, eles chegaram à Ilha dos Naufrágios. Era exatamente como era antes, exceto pelo fato de que a característica que havia dado à ilha seu nome, o naufrágio, agora estava faltando. O cadáver do Príncipe Sol ainda estava lá. O colosso de aço estava balançando desamparadamente abaixo da ilha, suas pernas emaranhadas nos restos de uma corrente celestial rasgada. A primeira vez que Sun-Ni viu, ele se perguntou sobre qual criatura terrível poderia ter matado o gigante temível. Quem poderia ter pensado que tinha sido realmente Cassie? Bem, tecnicamente, tinha sido outra pessoa, mas no pesadelo, o imortal Shine Lord tinha caído pelas mãos deles. Os Nephitas olharam para o colosso de aço por um longo tempo. Ela nunca tinha visto isso antes, então ele deve ter feito uma expressão. Depois de um tempo, ela perguntou, este é um dos imortais que mataste? Ref arrancou o olhar do cadáver gigante e estremeceu. É aqui que lutamos contra os defensores da cidade do Marfim. A própria cidade já se foi, mas esse enorme bastardo ainda está aqui. Vês como o peito dele está partido? Isso porque a Cassie bateu-lhe com a nave voadora a toda velocidade. Menina louca. Todos pensávamos que ela tinha morrido, por 1 minuto ou 2. Nepis abaixou a cabeça, enquanto Efi suspirou e acrescentou, é difícil adivinhar agora, mas aquele gigante estava cheio de metal fundido. Dentro desse metal havia uma gaiola em forma de humano. E dentro dessa gaiola havia uma coisa que já havia sido humana. Eu empurrei o bastardo sobre a borda da ilha. Em seguida, rastejei até o peito. E matei a coisa dentro. Era uma bagunça quente de uma situação. Tive muitas queimaduras para provar isso. Ela fez um rosto enojado, depois olhou para Sun-Ni. Então, idiota. Só precisamos de te levar ao que resta do Príncipe Sol? Sun-Ni balançou a cabeça. Sim. Quero dizer, não. Primeiro, temos de nos livrar da criatura que vive debaixo da ilha. Ele não tinha esquecido sobre a abominação terrível que estava escondido no lado escuro da ilha Shipwreck. As memórias de ver seus longos tentáculos semelhantes a raízes se estenderem da escuridão que envolve o fundo dele e arrebatar demônios caídos como moscas ainda estavam frescas em sua mente. Foi assim que a criatura se alimentou. Usou o cadáver do Príncipe Sol como isca para devorar os vermes da cadeia. Sun-Ni balançou a cabeça, mas as coisas mudaram. Naquela época, ele tinha sido um mero desperto. Uma criatura de pesadelo corrompida tinha sido sinônimo de morte, desespero e desesperança. Mas agora, ele tinha matado mais abominações corruptas do que ele poderia ser incomodado para contar. Sun-Ni tinha crescido muito mais poderoso. Mesmo quando comparado a como ele tinha sido como um mestre antes da Antártida, ele era, incomparavelmente mais forte e mais experiente. Uma mera criatura corrompida não assustou mais. O que não significava que era sábio abandonar a cautela. Não importa o quão poderoso ele se tornara, um erro sempre foi o necessário para perecer no reino dos sonhos. Lançando um último olhar para o cadáver de aço balançando, ele se afastou e disse, Cassie, vamos começar a baixar a nave. Capítulo 1157,
raiz nutrida pelo sangue. Teria sido difícil lutar contra a criatura que habitava o escorregador escuro da ilha em circunstâncias habituais, afinal, abaixo dela estava a extensão infinita do abismo escuro, e os seres humanos não eram conhecidos por sua capacidade de voar. Combater uma abominação corrompida enquanto pendurada na superfície de pedra traiçoeira da parte inferior da ilha era uma tarefa suicida. Claro, havia maneiras de ganhar uma vantagem, mesmo nessa situação. Kai, por exemplo, poderia realmente voar. Sun-Yi poderia assumir a forma de demônio das sombras, que era perfeitamente adequada para esses tipos de batalhas. Hef era forte o suficiente para cavar um caminho para a criatura da superfície em pouco tempo, e assim por diante. Nada disso era necessário, hoje, porém, porque eles tinham Cassie e o navio voador. O gracioso navio mergulhou no céu abaixo e desceu até que a ilha do naufrágio, bem como a criatura escondida em sua sombra, estava acima deles. Eles mantiveram uma distância segura por enquanto, mas a principal desvantagem já foi apagada. Sun-Yi olhou para a escuridão que envolve o fundo da ilha. Havia grandes cavidades na pedra e no solo, fazendo com que toda a ilha parecesse uma colmeia gigante. Essas cavernas eram estreitas e profundas, e havia algo escondido em suas profundezas. Big. Ele não precisava confiar em seus olhos. Cassie soltou os remos de direção e saiu do círculo único, aproximando-se das grades de madeira. Ela observou as ravinas escuras por um tempo, então suspirou. É um monstro corrompido. Um velho poderoso. A garota cega podia perceber aspectos, habilidades e atributos de Awakened. Mas esse poder lhe permitiu aprender sobre criaturas de pesadelo também. Seus pontos fortes, suas fraquezas, sua natureza. Cassie era uma fonte inestimável de conhecimento a esse respeito. O conhecimento é a origem do poder. Ela inclinou um pouco a cabeça. É uma abominação de plantas. Raiz nutrida por sangue. E tenho uma ideia de como veio a ser. Os outros olharam para ela com interesse. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. Como você saberia disso? Cassie apontou para o mastro de seu navio. Os encantamentos deste vaso devem ser alimentados por uma árvore sagrada do bosque de Deus do coração. Encontrei uma muda para substituir a árvore original, que tinha morrido quando o navio caiu, mas acho que não, tinha morrido imediatamente. Ela pensou por alguns momentos. A árvore sagrada deve ter sobrevivido à destruição do navio e enraizado-se no solo da ilha. No entanto, o Orvini tinha sido desencadeado dentro do naufrágio. Cresceu e sufocou a árvore, transformando-a em um cadáver. As raízes permaneceram, porém. E Sovani também. Seu sangue penetrou no solo e foi absorvido pelas raízes ao longo dos séculos. Sovani não sucumbiu à corrupção, mas as raízes sucumbiram. Foi assim que este monstro nasceu. Um suspiro escapou dos lábios de Cassie. Em qualquer caso, é vasto e antigo, mas fraco para disparar. Podemos queimar a raiz em cinzas sem destruir a ilha. Depois que ela disse essas palavras, todos involuntariamente se voltaram para os Nefis. Mudar a expressão de estar não mudou nada. Um momento depois, ela disse. Eu faço. Sun-Yi balançou a cabeça. Não precisa. Ele sabia que Ney poderia matar a raiz nutrida pelo sangue sem muitos problemas. Ela também poderia emprestar suas chamas para ele ou Saint. Mas isso exigiria que ela usasse seu aspecto, o que desencadearia sua falha. Para a maioria dos despertos, usar seus aspectos era tão natural quanto respirar, especialmente para Sun-Yi, que sempre observava o mundo através de suas sombras. No entanto, Nepis muito raramente usava o seu próprio. Estranhos podem não ter notado, mas qualquer um próximo a ela sabia que ela só ativou suas habilidades durante as batalhas, e mesmo assim apenas as mais terríveis. Era assim que tinha sido na Costa Esquecida, e era assim que era agora. Normalmente, Nep confiava apenas em sua destreza física e habilidade para lutar. Porque ela tinha de arder viva cada vez que invocava os seus poderes. Então, que tipo de férias seria, se ela fosse forçada a passar por esse sofrimento no meio disso? Sun-Yi olhou para ela e deu de ombros. Apenas invoque o Dawnshard. Nós próprios lidamos com a criatura. Cada falha era uma maldição, mas a deles eram maldições de um tipo diferente. Ao seu lado, Hef suspirou. Ah, inferno! Uma fina camada de metal polido de repente cobriu sua pele, fazendo a caçadora parecer uma bela estátua de aço. Ao seu lado, Kai convocou sua armadura de marfim, bem como o arco transcendente que ele havia recebido depois de matar o tirano corrompido,
Raiz da sepultura maligna. Uma flecha que parecia conter um mar de chamas apareceu na corda preta. O próprio Sun-Yi convocou a visão cruel, que acendeu com o brilho incandescente da chama divina. Os Nefitas olhavam para eles com uma expressão tensa. Eu posso fazer isso. Hefi sorriu. Princesa. Na sua idade, você deve realmente saber a diferença entre pode e deve. Ninguém duvida que podes matar aquele monstro. Mas relaxa uma vez e deixa a outra pessoa divertir-se também, está bem? Com isso, a caçadora sorriu e correu para a borda do convés. Quando ela pulou, as linhas encantadas brilhavam um pouco mais, como se estivessem se esforçando para evitar que a madeira antiga se estilhaçasse por causa da força furiosa de seu empurrão. Hefi disparou através da escuridão em direção ao lado de baixo da ilha. Quando ela voou, sua pele de aço de repente começou a brilhar, ficando branca. Não um momento depois, uma raiz maciça apareceu de uma das cavernas e se esticou em direção à caçadora. Ela torceu, evitando ser agarrada por ela e pousando no longo tentáculo de madeira. Cada ponto que sua armadura incandescente tocava instantaneamente começou a queimar. Mais raízes apareceram de dentro da ilha. Kai já estava no ar, desenhando a corda de seu arco preto. Sun-Yi, no entanto, ainda não estava se movendo. Com uma careta, ele invocou as sombras agarradas à parte de baixo da ilha. Eles instantaneamente avançaram, caindo sobre as raízes como lâminas de guilhotina. A pressão sobre Fei e Kai foi imediatamente reduzida. Lançando um olhar para os Nepis, Sun-Yi convocou a ala escura e sorriu. Sim, desculpa. Terás de ficar de fora. Então, ele brandiu a cruel Siti e se empurrou para fora do convés. A batalha não durou muito. Capítulo 1158. O jantar é servido. Fedia. Hefi mais uma vez parecia que ia ficar doente, desta vez de toda a fumaça que derivava de dentro da Ilha dos Naufrágios, onde os restos carbonizados da raiz nutrida por sangue estavam queimando depois de serem mortos. Sun-Yi zombou. Olhe quem está reclamando. Ele estava brincando com um fragmento de alma transcendente. Mas a caçadora foi quem acabou com o verdadeiro prêmio. Havia uma lança estranha em sua mão. Seu eixo era feito de madeira cinza, mas a ponta da lança brilhava com uma cor carmesim profunda, como se tivesse sido lançada em sangue. Aifia fez uma cara. Bem, sim. É uma boa lança. A criatura absorveu o sangue do Sovani, certo? Então é como uma herança do maior guerreiro da seita. Mas, Sun-Yi, qual foi a única pergunta que lhe fiz no início da nossa viagem? Ele franziu a testa, tentando lembrar. Se a criatura que eu precisava matar era comestível. Ela o perfurou com um olhar sombrio. Exatamente. Não. O quê? Devo roer madeira queimada. Sun-Yi riu. Deuses. Não te preocupes, vamos encontrar algo para te alimentar. Ela simplesmente acenou com a mão. Não te incomodes. O cheiro de fumo fez-me perder o apetite, de qualquer maneira. Eles estavam se preparando para descer até os restos do Príncipe Sol. Uma corda dourada familiar foi amarrada a um grande pedaço de pedra que deve ter sido uma parte de um mastro de ancoragem imponente uma vez, e os 4 deles, Sun-Yi, Hefi, Nepis e Cassi, estavam de pé perto da borda da ilha. O navio voador estava ancorado a um dos mastros, e Kai já havia voado para baixo para conectar a outra extremidade da corda aos restos da cadeia celestial. A ilha estava em uma fase de descida, então eles não precisavam ter cuidado com o esmagamento tão cedo. Então. Sun-Yi agarrou a corda e começou a descer. Logo, eles se viam de pé na sola de um dos pés do gigante de aço. Era largo como uma plataforma e quase horizontal, criando um local de pouso perfeito. Sun-Yi já havia visto um pesadelo onde ele era um dos soldados de Sovani, lutando em uma batalha angustiante contra as forças da Cidade do Marfim. Nesse sonho, ele, e todos os seus companheiros, tinha sido impiedosamente esmagado sob esta sola. Foi um pouco estranho, estar em pé em cima dele agora. A vida é estranha assim, às vezes. Os outros olharam para ele com expectativa. Então, Sun-Yi, você vai nos dizer por que estamos aqui? A voz geralmente composta de Kai era cheia de curiosidade. Sun-Yi sorriu. Isso. Sim. Espere um segundo. Um momento depois, uma criatura magricela de repente se levantou de sua sombra. O pequeno demônio abriu os olhos e olhou para os membros da coorte. Sua boca estava aberta, revelando 2 fileiras de dentes afiados e triangulares.
Nepis, Refi, Cassie e Kai. Eles realmente fizeram uma visão inesquecível. Os dois primeiros eram surpreendentemente bonitos, enquanto os dois últimos eram simplesmente além da razão. O Sun-Mi também não era assim tão mal. Seus amigos se concentraram no demônio Ravenous, por sua vez. Sun-Mi. O que é isso? Nepis olhou para baixo e moveu a perna, ligeiramente, evitando o dedo de Imp. O pequeno bastardo ficou tão atordoado que tentou cutucá-la, como se quisesse ter certeza de que ela era um ser real e não uma visão divina. Ensolarado tossiu. Esta coisa feia é uma nova sombra minha. Eu chamo Limp. Refi de repente explodiu em risos. Oh, isso é muito bom. Então o pequeno Gremlin tem uma mini versão de si mesmo agora. Sun-Mi olhou para ela. Fun-Mi, você deve dizer isso, mastro de feijão, porque Imp é realmente mais de uma versão mini de você. Está sempre com fome, não tem maneiras, e come como um bárbaro glutão. Ambos, Imp e Fi, olharam para ele com expressões ofendidas. Ele simplesmente sorriu. Mas, ao contrário de Fi, esse pequeno cara realmente lucra comendo mais do que humanamente possível. Então, venha lixo, chop. Vês este colosso gigante de aço. Quero que comas tudo. Os membros da coorte olharam para Sun-Mi com os olhos arregalados. Imp, enquanto isso, olhou para baixo, para a superfície da sola de aço. Pela primeira vez, seu rosto feio realmente empalideceu. Sun-Mi franziu a testa. O que você está esperando? Comece a comer. Mas desce primeiro. Se você começar da perna, você vai cair no céu abaixo. Fiz isso uma vez e sobrevivi, mas um inútil desgraçado como tu vai morrer. O pequeno demônio estremeceu, então lançou um olhar odioso para Sun-Mi e obedientemente começou a descer. Ele agiu com aparente relutância, mas seus pequenos olhos estavam secretamente brilhando com avareza faminta. Sun-Mi balançou a cabeça. Esse bastardo. Aposto que ele vai acabar o colosso inteiro em menos de 3 dias. Isso tinha que ser o suficiente para empurrar o demônio Ravenous para o próximo passo de seu corpo de aço nascente, e talvez até um pouco além disso. Sun-Mi também estava pensando em tentar fazer a sombra engolir alguns pedaços das cadeias celestiais. Ele também se lembrou de que havia um braço de aço gigante na Ilha Mão de Ferro, embora os habitantes do santuário provavelmente notassem se de repente desaparecesse. Naquele momento, ele percebeu que os membros da coorte estavam olhando para ele com expressões estranhas. O quê? Kai hesitou por alguns momentos, depois limpou a garganta. Sun-Mi, não achas que seria bom contar-nos um pouco sobre o Imp? E por que você quer que ele coma? É a Tetis Prince. Refi assentiu. Sim. E como você acabou com essa sombra? Afinal, pelo que você nos disse antes, criá-los requer um preço alto a ser pago. Então, por que essa criatura fraca e minúscula? Sun-Mi olhou para eles com uma expressão maçante. Sim, tudo bem, eu digo-te. Ele precisa comer um monte de metal encantado para ficar mais forte. Essa pequena ameaça é um diabo transcendente, a propósito. Na verdade, ele foi a segunda criatura mais perigosa do Nightmare sem ter na Antártida. Quanto a como ele acabou se tornando minha sombra, eu matei aquele bastardo, é claro. Tinha o comido vivo por um bando de besouros carnívoros. Na verdade, é uma longa história. Vamos voltar, fazer um jantar, e vou partilhar este conto épico contigo em detalhes. Capítulo 1159. Tiras de carne estavam assando acima do fogo, e uma deliciosa fragrância permeava o ar. Os restos do monstro corrompido crepitaram enquanto queimavam. Em algum lugar distante, correntes antigas sacudiam alto. A escuridão envolveu o mundo fora do círculo de luz lançado pelas chamas dançantes. E esse foi o momento em que os explosivos detonaram. Brum! Eu não sei como toda a cidade não apenas deslizou para o oceano, mas foi realmente algo. O muro caiu, os edifícios desmoronaram em pó, a própria terra afundou. Oh, mas eu não vi nada disso, é claro, porque eu estava bem no meio da explosão, protegido apenas por algumas camadas de sombras manifestadas. Os membros da coorte estavam olhando para Sun-Mi com os olhos arregalados. Bem, exceto Cassie, é claro. Os nefitas estavam prestando mais atenção à torrefação da carne, mas à medida que a história prosseguia, ela parecia se tornar cada vez mais distraída. Ele sorriu. E o Scavenger estava lá comigo. Eu não podia deixar o miserável escapar para as sombras, então eu segurei-o com uma mão, e bati-o com a outra.
A essa distância, as espadas não eram úteis, então ele começou a morder. E deixe-me dizer-lhe, os dentes dele estavam muito, muito afiados. Sun-Yi sorriu, revelando seus próprios dentes, então, de repente fez um rosto feroz. Mas não tão afiada como a minha. Eu também mordi o bastardo. Nesse ponto, a esfera das sombras já estava quebrando, e o calor dentro era como um forno. Ele sobreviveu à detonação inicial, mas foi arremessado pela onda de choque e depois rolou para a cratera antes de finalmente quebrar. Sua expressão relaxou. Bem, de qualquer maneira. Cheguei os meus sentidos um pouco mais rápido do que o Scavenger, que foi preso ao chão por alguns detritos. O problema era que eu ainda não tinha como quebrar sua armadura. Felizmente, eu ainda tinha um baú cheio de besouros escuros comigo. Então, antes que o demônio pudesse se libertar, eu derramei os besouros e eles o comeram vivo. Um final apropriado para um comedor de cadáveres, não achas? E como esses besouros não eram exatamente seres vivos, o feitiço atribuiu a morte a mim. Então, foi assim que recebi uma nova sombra. Houve silêncio por alguns momentos. Eventualmente, Hefir balançou a cabeça. Espere, então você está nos dizendo que este demônio Ravenos perseguiu você através de todo o centro antártico, infiltrou-se em uma capital de cerco, e esperou semanas para te emboscar no pior momento possível. Desde quando as criaturas de pesadelo são tão inteligentes? Kai olhou para ela com surpresa. Vamos ignorar o fato de que Sun-Yi matou um titã? Sun-Yi riu. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Os primeiros meses da operação foram realmente selvagens, o que posso dizer? Houve uma pausa assustada. No silêncio, Cassia perguntou com uma voz preocupada, mas o que aconteceu aos seus soldados? Estavam bem? Disseste que o demônio Raveno feriu gravemente um deles. O sorriso de Sun-Yi lentamente desapareceu. Ele ficou quieto por alguns momentos, depois suspirou. Sim. Eles estavam bem. Luster perdeu as pernas, mas sobreviveu. Ele está atualmente de volta ao quadrante norte, se recuperando depois de receber tratamento dos melhores curandeiros do governo. Aqui aqui na Antártida Oriental, está com o comando do exército. Seus olhos se distanciaram. Quentin ainda está marcado como desaparecido em ação, oficialmente. Quanto a Bella, Dorni e Samara, eles morreram alguns dias depois. Quando tentamos lutar contra a besta do inverno. Todos morreram naquele dia, excepto eu e o Jet. No silêncio que se seguiu, Cassie suspirou levemente. Lamento. Sun-Yi olhou para ela bruscamente. Foi estranhamente desanimador ouvir aquelas palavras saindo de sua boca. Ele sabia muito bem que ela não era uma para desculpas. Apóstrofo. Eu, sem saber, estive esperando por algo estúpido assim nos últimos 2 anos. Ele balançou a cabeça e colocou um sorriso no rosto. Sim. Também lamento. É assim que a Antártida é. Tem uma maneira de lembrá-lo que não importa o quão forte você se tornou, há sempre algo mais forte lá fora, esperando para comê-lo vivo. Sun-Yi permaneceu um pouco, olhou para os Nepis e disse em um tom despreocupado, eu provei muito fracasso lá. É uma coisa amarga, fracasso, mas depois de tudo ser dito e feito, acho que é mais um remédio do que veneno. Devia-os tentar também, um dia, antes que seja tarde. Ele não sabia por que estava sendo combativo com Nep, mas sua confiança foi realmente frustrante de observar recentemente. Talvez tenha sido porque ele se sentiu protetor dela, mudar de estrela se colocou em terrível perigo ou se juntar ao clã Valor, afinal. Ela estava enfrentando a morte e a destruição, mas agiu como se tudo estivesse sob seu controle. Ela estava errada. Os grandes clãs, os soberanos, essas pessoas não eram alguém que pudesse ser controlado. Ouvindo sua observação, os Nepis calmamente viraram a carne e olharam na direção de Sun-Yi. Sua voz era uniforme. Eu acho que sei mais sobre o fracasso do que qualquer um aqui. Ele franziu a testa. Você? Quando você falhou? Os nefitas suspiraram e continuaram cuidando da carne. Não consegui mantê-lo ao meu lado na Cidade Negra, não foi? Também não consegui controlar o Castelo Brilhante. Queria usurpar o trono de Gunlaug alguns dias depois de o matar. Eu tinha tudo preparado, mas no final, levou muitas semanas de luta sangrenta para alcançar o objetivo. Cada dia adicional que passava, cada dorminhoco que morria lutando contra outros humanos. Eram meus fracassos. Não fui fácil de aceitar.
Ela tirou a carne perfumada do fogo e começou a colocá-la nos pratos. Eu também falhei no Crimson Spire. Eu não consegui alcançar o melhor resultado, e até errei na minha tentativa de salvar o erro. E eu falhei inúmeras vezes desde. Ela sorriu, então entregou Sun-Yi seu prato. Mas está tudo bem. Você mesmo disse, o fracasso pode ser amargo, mas é um remédio. Agora, vamos comer. Espero que esta carne tenha um sabor melhor. Capítulo 1160, Dias Ociosos. Eles acabaram passando 3 dias ociosos, na Ilha dos Naufrágios. Ele tinha sido limpo das selvagens bonecas de marinheiro pelos Guardiões do Fogo, e nenhuma nova criatura de pesadelo tornou sua casa desde então. Os 5 mestres permaneceram na ilha quando estava baixa, e procuraram abrigo no navio voador quando subiu alto o suficiente para ser afetado pelo esmagamento. Imp estava devorando o colosso de aço com velocidade surpreendente, enquanto eles descansavam e relaxavam. Sun-Yi não teve a oportunidade de realmente deixar de lado suas preocupações em muito tempo, então essa mudança de ritmo foi muito bem-vinda. Férias no Reino dos Sonhos não era realmente uma ideia de diversão, mas eles aproveitaram ao máximo. Hefei parecia ter recuperado o apetite, embora ainda estivesse sendo exigente com sua comida. Parecia que as rações militares haviam deixado uma impressão inesquecível na caçadora Gula. Como resultado, a montanha de lanches que ela trouxe do mundo acordado estava desaparecendo em um ritmo mais lento do que a casca do Príncipe Sol. Ela até compartilhou alguns com o resto deles, o que foi agradável e um enorme choque. Os membros da coorte preguiçavam, evitavam fazer qualquer coisa produtiva e passavam a maior parte do tempo dormindo ou conversando ociosamente. Sun-Yi compartilhou mais histórias sobre seus dias no centro antártico com eles. As primeiras semanas de luta para empurrar para trás as hordas de abominações e estabelecer as capitais de cerco, Lu 49, o primeiro encontro com a nuvem devoradora, o coração das trevas, e quase sendo morto por Golias, a fuga em direção a Falcão Scott e as longas semanas de seu cerco. Ele tinha pensado que lembrar esses eventos não traria nada além de amargura, mas estranhamente, falando sobre eles e compartilhando as memórias das pessoas que ele conheceu, seus soldados, Betty e o professor Obel, os capitães dos irregulares, os defensores do Falcão Scott, foram quase que amantes. É claro que essas conversas inevitavelmente se voltaram mais na direção de discutir várias criaturas de pesadelo, estratégias de batalha e maneiras de matar melhor as abominações. Os outros membros da coorte haviam encontrado inúmeros inimigos próprios no tempo em que estavam separados, então havia muito conhecimento, insights e experiência acumulada para compartilhar. Os outros também falaram sobre suas vidas. Hefei estava tendo problemas para estar no comando de centenas de pessoas, embora ela fosse uma comandante de batalha competente. A ideia de estar em uma posição de liderança era estranha para ela. Felizmente, Kai geralmente estava por perto para dar seu apoio e conselhos. Sua experiência servindo como centurião na Legião do Sol durante o pesadelo foi de grande ajuda. Sun-Yi tinha uma coisa ou duas a dizer sobre ser colocada em uma posição de poder, apesar de não querer carregar esse fardo, também. Cassie, enquanto isso, foi uma fonte de insight sobre os lados administrativos e práticos de gerenciar uma poderosa força do desperto. Escusado será dizer que os Nepis também tinham uma perspectiva única sobre esse tópico, embora ela fosse tão frugal com suas palavras como sempre. No entanto, Nep e Cassie compartilharam algumas coisas sobre como estavam fazendo dentro da Valor. Como se viu, eles estavam em uma posição um pouco estranha. O grande clã estava colocando grandes expectativas em mudar de estrela, mas, ao mesmo tempo, não confiava muito nela ainda. Ela havia sido tratada com respeito e favor, mas também mantida à distância, proibida de se aproximar das questões realmente importantes do domínio. Ela só conheceu Anvil uma vez, e mesmo assim brevemente. Sun-Yi estava imensamente curioso para aprender sobre o Rei das Espadas, mas essa conversa foi desviada inteiramente por Kai, quem olhou para eles com confusão e perguntou de que tipo de bigorna eles estavam falando. Como se viu, o belo arqueiro não sabia nada sobre os soberanos. Aprender que já havia supremos vivendo entre os seres humanos foi um choque para ele. Hefei, por outro lado, já sabia. Ela havia recebido algumas dicas sobre esse conhecimento proibido de sua primeira coorte na Costa Esquecida, e depois juntou o resto depois de voltar. Houve um tempo em que os nefitas advertiram Sun-Yi que simplesmente saber sobre a existência dos soberanos poderia lhe custar a vida. No entanto,
A situação deles era completamente diferente agora. Todos os 5 não eram mais entidades desconhecidas na sociedade desperta, eram mestres de renome, universalmente considerados potenciais pilares da próxima geração. Em outras palavras, eles ganharam o direito de conhecer alguns segredos. Na verdade, eles tinham que saber, porque isso tornava mais fácil colocar uma coleira neles. Então, os Nepis compartilharam mais conhecimentos sobre os domínios Gonkai e Efi. Ela não lhes contou, porém, sobre suas suspeitas sobre como seu pai havia perecido, como os grandes clãs a haviam caçado no passado e como ela estava determinada a destruí-los. Os dois pareciam entender o que não foi dito, no entanto, assim como eles tinham entendido por que Caster morreu pela mão de Sun-Ni sem ser explicado as razões em detalhes. Armados com esse conhecimento, tornou-se mais fácil para eles perceberem qual era a posição de Nepe no grande clã Valor. Paradoxalmente, a situação de Cassie era um pouco melhor. Valor era menos cauteloso com ela, não considerando a garota cega uma séria ameaça. Enquanto o resto dos Guardiões do Fogo tinha simplesmente se tornado retentores, ela tinha recebido o título de um Seneschal, um conselheiro de alto escalão, a posição que ficou atrás apenas dos Forge Masters entre os especialistas não combatentes do grande clã. A guerra na Antártida foi a melhor chance para todos eles, Nepis, Cassie e os Guardiões do Fogo, melhorarem sua posição dentro do Valor. Somente depois de provar sua lealdade no campo de batalha eles receberiam a chance de se aproximar dos governantes do grande clã, incluindo o enigmático soberano. Que bagunça! Sun-Ni estava olhando para o cadáver do Príncipe Sol, que agora estava sem a cabeça, braços e a maior parte do tronco. Ele podia ver a pequena figura do Imp deitado sem vida em cima de um elo de uma corrente celestial, parecendo miserável e bêbado por comer demais. Sua observação foi tanto sobre o estado do outrora temível Senhor das Correntes quanto sobre a situação em que Nepis e Cassie se encontravam. Sacudindo a cabeça, Sun-Ni inclinou-se sobre a borda da ilha e gritou, "O que você está fazendo, preguiçoso F? Pare de brincar e comer mais." Muito abaixo, Imp se encolheu, então olhou para cima com uma expressão maçante. Desajeitadamente subindo aos seus pés, o pequeno demônio então suspirou, fez um rosto e, sem vida, mordeu a perna do gigante de aço. "Isso é melhor." Imp mastigou o metal antigo com uma expressão miserável e depois congelou. No momento seguinte, seu corpo magricela de repente brilhou,